Viralizou na última semana uma entrevista que o Felipe Dávila deu para o André Marinho no programa que ele tem lá no Flow, que faz parte ali do guarda-chuva do Flow News, chamado Fora da Bolha, onde ele fala ali sobre a possibilidade dele comprar o Estadão, junto com o seu sogro, Abílio Diniz, e junto com um suposto amigo chamado André Esteves. Para quem não sabe quem é o André Esteves, por exemplo, ele é ligado a alguns bancos, entre eles o próprio BTG Pactual, que já controla alguns veículos de mídia no nosso país, de mídia independente nas redes sociais, por exemplo, e o que o Felipe Dávila traz basicamente é a confirmação de que ele queria fazer um grande pool nos moldes do Rupert Murdoch. Para quem não sabe quem é o Rupert Murdoch, ele é o dono da Fox News, ele inclusive teve outros veículos de imprensa ao redor do mundo, só que alguns fecharam porque ele ultrapassou o limite da lei em alguns países, como aconteceu no Reino Unido, quando por conta da utilização ilegal de grampos, de caixas de telefone celular de pessoas públicas e de pessoas privadas também lá no Reino Unido, o News of the World, que era um veículo de comunicação que tinha mais de 100 anos, acabou saindo de circulação justamente porque ultrapassou o limite legal de acordo com a regulamentação da imprensa e da comunicação no Reino Unido. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo do que aconteceu na revista Veja com Roberto Tivita, que importou também o modelo do Rupert Murdoch de fazer comunicação, de fazer informação, assim também como o modelo do Roger Ailes, de fazer também comunicação, de fazer também importação de informações. E no caso especificamente da Veja, vocês podem encontrar inclusive informações mais detalhadas no livro do Nassif, o caso Veja, que lá ele conta basicamente as estratégias que foram adotadas pela Veja entre 2004, 2005, 2006 em diante, contra a esquerda, contra o governo Lula, a criação inclusive de falsos dossiês para poder atacar pessoas que eles achavam que eram inimigos e que eles deveriam ser, inclusive, ali alvos desses ataques. E eles contrataram pessoas nesse período para poder fazer este papel. Mas antes de a gente seguir falando um pouco mais sobre essa questão da necessidade desses veículos se unirem, eu quero mostrar o próprio Felipe Dávila admitindo aqui que ele quer fazer o que o Rupert Murdoch fez lá nos Estados Unidos. E eu vou mostrar para vocês o que é que o Rupert Murdoch fez nos Estados Unidos e o que o próprio Roger Ailes também fez. Mostra aí, por gentileza, falar do Luiz Felipe Dávila. Seguindo adiante, então, porque há rumores aí pererecando nos bastidores aí do mercado jornalístico, editorial brasileiro, que você, meu caro Luiz Felipe Dávila, pode estar envolvido ao lado de figuras bem relevantes aí da sociedade, da fina flor da sociedade brasileira, como Rubens Ometo, André Esteves e o sogrão Abílio Diniz, na compra do Estadão. Procede ou não procede? Tá rolando ou não tá rolando? Olha, eu acho que a coisa mais importante hoje não é só o Estadão. Eu tinha um projeto muito mais ambicioso. Eu acho que a gente precisava fazer quase que uma estratégia do Murdoch para unir as empresas que defendem a liberdade de expressão. Acho que precisava estar todo mundo debaixo de um grande guarda-chuva. Eu colocaria todo mundo, Jovem Pan, Estadão, Oeste. Brasil Paralelo, Oeste. A gente precisa estar todo mundo junto. Isso aqui precisa ter um Murdoch para organizar essa Murdoch imprensa. E o Roger Ailes junto. Mas é o que a gente precisa, porque não adianta. A gente não vai salvar a lavoura salvando um ou dois. A gente precisa estar unidos. Então, você vai produzir conteúdo de qualidade, você vai fazer as boas entrevistas, você vai estar no jornalismo, né, diário, você vai estar aqui com as grandes pensatas do país. Precisa ter mais coordenação entre essas coisas, porque senão, sabe o que vai acontecer? Esse governo perverso vai continuar botando pressão nos anunciantes para tirar anúncio desses veículos, porque eles são independentes. Sleeping Giants que o diga, né? Os Sleeping Giants que digam. Então, assim, isso é muito ruim para um país que tem uma imprensa livre. Então, eu acho que a gente precisa ter um projeto muito mais ambicioso, de criar uma verdadeira holding para salvar todos esses veículos num grande pool, porque sem eles a democracia no Brasil está em risco. Pois é, você viu, né, que ele quer juntar o Brasil Paralelo, a Revista Oeste, a Jovem Pan, só a nata da desinformação nas redes sociais e também em veículos de mídia aberta. A gente sabe que alguns desses veículos têm jornalistas que em algum momento da sua carreira já tiveram credibilidade, mas com a decadência que passaram a alcançar por conta do abraço que eles deram ali ao fascismo, através da figura do Jair Messias Bolsonaro, agora a gente vê que esses indivíduos aí basicamente viraram pessoas folclóricas da internet.